Olá, estamos começando o 10º estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os Adventistas. Hoje com o tema As 7 Igrejas. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Na lição anterior, você teve um outro estudo de temática muito forte, não é mesmo? Eu espero que tenha ficado claro em sua mente o assunto do anticristo, pelo menos no que diz respeito à denúncia que Paulo faz dele e sua relação com o que já vimos no livro de Daniel, capítulos 7 e 8. Mais à frente, veremos outros detalhes quando abordaremos o mesmo assunto, desta vez no livro de Apocalipse, capítulo 13. Por enquanto, vamos retomar as informações que demos em nosso último encontro acerca de como as cartas eram produzidas na antiguidade e por que Paulo as enviava às igrejas. Você se lembra disso, não é? Pois bem, agora que você já conhece esse contexto de produções de cartas ou epístolas, pode avançar no estudo das 7 cartas especiais que se encontram registradas no livro do Apocalipse. Apenas para situar, João era um dos seguidores de Cristo que ficou como prisioneiro na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. Esta é a ilha de Patmos, na Grécia, onde o apóstolo permaneceu. Ali, o idoso seguidor de Jesus Cristo recebeu várias revelações de Deus que foram imediatamente redigidas, coletadas e vieram a se transformar no que hoje chamamos de o famoso e temido livro do Apocalipse. Pois bem, na lição 1, você aprendeu que Apocalipse significa revelação e que ele traz as revelações proféticas de Deus para o mundo em todas as épocas, desde a sua produção até a volta de Jesus. Mas o que confunde muita gente é o fato deste livro, bem como o de Daniel, estar repleto de símbolos e figuras de linguagem que nem sempre se tornam tão compreensíveis, especialmente para o leitor moderno. Mas afinal, por que tantos símbolos? Por que Deus usou uma linguagem tão codificada? Bem, em primeiro lugar, é importante você saber que esse é o estilo da literatura apocalíptica, ou seja, ela descreve a realidade presente e futuro de um modo simbólico, camuflado. E sabe por quê? Para que, ao mesmo tempo, os denunciados não percebam a denúncia e os sinceros possam ser alertados por ela. Salvaguardadas as devidas proporções, seria mais ou menos o que fizeram muitos artistas brasileiros para denunciarem o DOPS e a ditadura militar. Perceba que eles falaram ironicamente da ditadura, de modo que revelaram a realidade sem que todo mundo percebesse o que estava camuflado ali. Tinha uma música, por exemplo, que dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Note que a ênfase do cantor à palavra cálice tendia a virá-la de um substantivo a verbo, de modo que a letra parecia aludir à oração de Cristo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas na verdade estava denunciando a censura imposta pelos militares. Afasta de mim esse cálice, Pai. Agora é lógico entender que a comparação termina aqui, porque João, além de ter vivido há quase 2000 anos antes da ditadura militar brasileira, ele era inspirado por Deus e os artistas brasileiros não. Assim, em que pese o valor histórico dessas músicas populares que eu mencionei, elas são fruto da inspiração humana, enquanto João recebia a assistência literária da própria pessoa do Espírito Santo de Deus. Assim, falando em termos simbólicos ou proféticos, João abre o seu livro escrevendo 7 cartas especiais às 7 igrejas cristãs que estavam na Ásia Menor, próximas ao mar Egeu. Essas cartas são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você pode ler o conteúdo dessas cartas, que tem Jesus como remetente, em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Não sabemos ao certo por que estas e não outras igrejas foram escolhidas, mas uma coisa é clara:
A história de cada uma delas tinha similaridade muito interessante e importante em relação à própria história futura da igreja cristã. Noutras palavras, Cristo revelou para o apóstolo João como seria a trajetória do cristianismo até o fim dos tempos. Isso ele fez do mesmo modo que revelou para Daniel e o rei da Babilônia a trajetória dos impérios mundiais. Para que você entenda o que Cristo fez, relembre por um instante as suas aulas de história no ensino médio. Ali o professor ou professora dividiu a história mundial e a história do Brasil em distintos períodos para facilitar a compreensão dos acontecimentos desde a antiguidade até os nossos dias. É lógico que se trata apenas de uma divisão simbólica e até certo ponto artificial, pois não houve uma terça-feira em que o indivíduo foi dormir na Idade Média e ao acordar na quarta-feira já estava na Idade Moderna, contudo completamente diferente do dia anterior. Não foi assim. Do mesmo modo, é de se esperar ou de se notar que algumas características de determinado período podem, em menor grau, ser encontradas noutro período. A função, portanto, desses esquemas é apenas facilitar a compreensão da história. O livro do Apocalipse, portanto, faz a mesma coisa, só que para isto usa 7 igrejas específicas para simbolizar 7 períodos da história da igreja cristã. E quais seriam estes períodos? A primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. Ela corresponde aproximadamente à igreja do século I depois de Cristo. Aqui, João mostra a fase apostólica da igreja e como ela se comportou nos primeiros anos de sua existência. Como, mesmo em face à intensa oposição sofrida, ela ficou fiel a Cristo e ao ensino dos 12 apóstolos. O problema é que esta mesma igreja perderia o seu primeiro amor e, em breve, entraria numa espécie de ocaso espiritual. Então vem a segunda fase, representada por Esmirna. Ela corresponde aproximadamente à igreja que floresceu do 2º ao 4º século depois de Cristo. Foi uma igreja intensamente perseguida por fortes grupos judaicos e pelo poder do Império Romano. Milhares deram a vida por amor ao Evangelho. Foi uma verdadeira época de mártires, em que aceitar a Cristo como Salvador pessoal poderia significar a própria morte. Aí vem a nova fase, a igreja de Pérgamo, a igreja do 4º ao 6º séculos depois de Cristo. Foi aqui que o ocaso espiritual da igreja se acentuou com mais força, dando sentido à reprimenda do Apocalipse: abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso, curiosamente, significa elevação ou estado de exaltação. E é neste tempo que o cristianismo ascende à categoria de religião oficial do Estado, uma ascensão que, infelizmente, custou-lhe a própria caracterização cristã que até então o identificava. Eu tive um excelente professor e orientador no mestrado em teologia chamado João Batista Libânio, um homem de muito caráter, doutor em teologia e padre da Ordem dos Jesuítas. De maneira muito honesta e didática, ele resumiu num dos seus livros o que aconteceu com a igreja após esse período, principalmente à medida que ela recebia mais poder dado pelo Estado, especialmente durante a Idade Média. Esse professor escreveu o seguinte: a Igreja dos Mártires recebe férias do seu martírio. A ameaça permanente de ter de testemunhar com a vida a própria fé a cada momento. E por isso a necessidade de uma vigilância escatológica de total desapego afasta-se com a Pax Constantiniana. A Igreja troca as catacumbas pelos palácios. Com isso, a proximidade iminente da parousia, isto é, da volta de Jesus, já não se faz nenhum desejo ardente. A tarefa é a construção da cidade de Deus na terra. Nos parágrafos seguintes, esse meu ex-professor continua mostrando como aos poucos a escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas, aquela que aborda, entre outros assuntos, as profecias e o fim do mundo, como essa doutrina ficou cada vez mais apagada dos tratados teológicos do cristianismo, especialmente do cristianismo católico. Isso certamente é algo muito estranho, considerando que a volta de Jesus deveria constituir a mais importante esperança de todos os seguidores de Cristo.
Mas, infelizmente, já não é assim. Afinal de contas, quantas igrejas você conhece que estão pregando com muita força a breve volta de Jesus? Quantas igrejas estão pregando o Apocalipse? E olha que o próprio Apocalipse já previra que isso haveria de acontecer. Continuando a nossa trajetória, temos a igreja de Tiatira, que vai do século VI ao século XVI de nossa era. Ela abrange a maior parte da Idade Média e alcança o início da Idade Moderna. Nesse período, é possível dizer que a igreja praticamente se paganizou, inserindo em seu meio elementos completamente contrários ao ensinamento das Escrituras. E mais, ela que antes era perseguida, tornou-se agora a principal perseguidora de seus próprios filhos, então chamados de hereges pelos inquisidores. Essa fase de perseguição, aliás, prorroga-se para a etapa seguinte, atingindo até mesmo estudiosos e pioneiros do conhecimento científico. Essa nova fase é representada pela igreja de Sardes, que vai de meados do século XVI até o século XVIII. Nessa época, apesar das continuadas perseguições da igreja e da monarquia, inicia-se uma busca, ou melhor, uma redescoberta das verdades bíblicas que há tempos estavam esquecidas. Mas, novamente, aí reside um problema. É que, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, essa redescoberta seria novamente interrompida por razões mundanas, e a restauração da verdade teria de ser temporariamente interrompida, mas apenas temporariamente. Em seguida, na linha do tempo que as 7 igrejas sugerem, encontramos a carta à 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, que seria a igreja do final do século XVIII a meados do século XIX. Aqui, o fervor missionário retoma a mente e o coração dos crentes. Sociedades bíblicas de divulgação da palavra de Deus são fundadas em várias partes do mundo. Aumenta-se o interesse pelo estudo das profecias e, como estudamos numa lição anterior, neste tempo foi aberto o livro de Daniel. Finalmente, temos a última fase, que é aquela que nós vivemos hoje, a igreja de Laodiceia. Nesse último período, Jesus, que sempre fala em primeira pessoa nas cartas de João, adverte a igreja quanto aos mais sérios dilemas espirituais que ela haveria de enfrentar. E muitos, infelizmente, viveriam um cristianismo apenas de fachada. Leia com calma esta e as demais cartas, e neste estudo não deixe também de perceber qual o desejo de Deus para a vida das igrejas e para a sua vida. Afinal de contas, você também faz parte dessa história. Você é membro do povo de Deus. Vamos, portanto, orar para que o Espírito Santo, mais uma vez, ilumine o nosso estudo? Então, feche o seu olho e faça uma oração comigo. Querido Pai Celestial, através da pessoa de Jesus Cristo, Tu nos enviastes mensagens de amor e de esperança, mas também de repreensão, advertências e conselhos. Conselhos que visam a nossa preparação para o reino celestial. Agora, Senhor, concede-nos também a Tua graça, para que possamos compreender a importância dessas mensagens e colocá-las em prática em nosso viver diário. Nós Te amamos muito, querido Pai. Revela-nos a Tua beleza através da Bíblia Sagrada e que possamos em breve, muito em breve, ter o privilégio de ver a face do nosso Salvador, pois este é o grande desejo de nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Portanto, que a graça de Deus esteja com você em mais esse estudo da Palavra do Senhor. E a gente se encontra novamente aqui na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.